15 de janeiro, quinta-feira de 2026. Vamos fazer uma pequena palestra de conjuntura espiritual, com parênteses para algumas dicas financeiras. Então, começando uma palestra sobre conjuntura espiritual, vamos dizer. Temos lido, temos estudado, e o grupo Cruz e Força, e o canal TV Notícias Cristo Rei. Em breve nós vamos preparar a publicação do estudo da primeira carta e segunda carta de Pedro. Nós estamos lendo as notas, comentários, preparando para gravar, publicar esse estudo riquíssimo, né? Das maravilhas de Jesus, que é o único intercessor. Então, o primeiro ponto que eu queria falar nessa conjuntura é a questão da intercessão de Jesus e dos sacerdotes ungidos em seu nome. E o segundo ponto seria do batismo. Então, o primeiro ponto, sobre a intercessão única de Jesus Cristo. A Igreja Católica Romana, nós somos católicos, alguns romanos, outros das 23 denominações católicas do mundo que existem, diferentes, entre elas as maronitas, a grega, a russa, a egípcia, a armênia e tantas outras. Total, acho que 23, 24 com a Igreja Católica Romana. Aí temos os evangélicos, protestantes, luteranos, anglicanos, etc. Bom, questão da intercessão única e exclusiva de Jesus. Na Bíblia nós temos alguma coisa sobre a intercessão dos santos? Sim, né? O sumo sacerdote intercedia pelo povo de Israel. Davi intercedia com orações, todo o judeu intercedia em orações uns pelos outros. No Novo Testamento, a mesma coisa. E quanto à intercessão dos mortos, ou seja, das almas dos santos? Bom, aí nesse ponto, a Bíblia, né, a revelação canônica, claro que foi a igreja, essas igrejas católicas que decidiram sobre a questão da canonicidade do Antigo e do Novo Testamento. Inclusive dando nome aos evangelhos e o número deles, etc. Sim, mas e nessa revelação canônica existe intercessão das almas dos mortos pelos vivos? Não vemos. Jesus cita em Lucas 16, a parábola do Lázaro e do rico, e Abraão se nega a fazer intercessão pelos irmãos do rico que está no inferno. Nós temos no Apocalipse capítulo 6 as almas sobre o altar clamando a Jesus por vingança. Também você vê que aquelas almas não estão clamando pela vida dos que ficaram na terra vivos, mas estão clamando pela vingança, com ressentimento do seu martírio, mas sob um pedido claro de justiça. Então, nós não temos na Bíblia casos de intercessão dos mortos. Então, por que a Igreja Católica Romana fala em intercessão dos mortos? Aí é um dogma, eu acho que deve já ter sido transformado em dogma. Então você tem 5 níveis. Você tem a hipótese, aí você tem a teologia, aí você tem o dogma, que é um decreto da igreja, que vira uma lei. E você tem a lei de Deus. A lei, só Jesus pode fazer a lei espiritual, né? Só ele tem todo o entendimento de todas as coisas. E essa lei espiritual está nos evangelhos, nas cartas, inspiradas por Jesus, no Apocalipse e livro de Atos. Então,
não temos nas cartas nenhum ponto em que Jesus fala da intercessão da alma dos mortos. Os pais da igreja, ou seja, os primeiros teólogos da igreja, muito respeitados, alguns falam dessa intercessão e praticam essa intercessão, papas, etc., bispos. Mas, se não há uma doutrina clara de Jesus ou dos apóstolos sobre isso, nós não podemos nem devemos confiar. Que Maria intercede por nós? Bom, ótimo que Maria interceda por nós. Seria muito bom, mas será que ela está interessada em interceder por nós? Será que ela está capacitada de interceder por nós lá no céu? Mas nós temos com certeza que Jesus intercede por nós. Então nós podemos orar e pedir a intercessão de Jesus Cristo sempre. E o Espírito Santo de Jesus e o Pai também intercede por nós, junto a Ele mesmo, com o seu próprio Espírito. É um paradoxo, né? Que nós pedimos sempre intercessão ao Pai, por Jesus, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Mas o Pai também intercede por nós, porque nos ama. Mas Ele é o último recurso e o juiz dos vivos e dos mortos, através de Jesus. Então é complicado entender isso aí. Mas o que eu quero dizer é que nós temos certeza de orar em nome de Jesus e sermos atendidos, recebermos o perdão, recebermos a intercessão por nossos pecados pelo Espírito Santo de Jesus. Mas quanto à intercessão dos mortos, nós não temos essa certeza. É uma tese, é um dogma teológico, uma tese teológica, mas não é uma lei cristã, uma lei de Cristo. Jesus não estabeleceu esta lei de que os mortos oram pelo contrário. No Antigo Testamento está proibido nós consultarmos os espíritos mortos. Tá? A outra questão nós podemos ver os espíritos mortos, Jesus pode revelar os espíritos mortos, mostrar. Aí já é outro tema que eu não vou aprofundar agora nesta conjuntura. Então, nós temos certeza da intercessão de Jesus. Agora, vamos desprezar Maria? Não, de jeito nenhum. Por quê? É muito perigoso quando a gente pensa num Jesus que é egoísta, que só ele faz tudo, que só ele pensa em si mesmo. Está parecendo um ditador, né? Jesus não é assim. Jesus, no seu corpo de homem, ele tem as mitocôndrias de Maria, porque teve 23 cromossomos de Maria e um Y de homem do Pai. O corpo de Jesus é um corpo divino, só foi feito para ele. Nenhum outro ser humano tem um corpo como o de Jesus, em termos genômicos. Isso já foi pelo sangue do Calvário, do sudário, do sudário de Jerusalém, que está escondido lá pelas autoridades. Isso aí na internet está rolando, que, né, os judeus esconderam outro sudário de Jesus que foi encontrado lá na arqueologia, que surpreendeu por não ser um corpo de nenhuma espécie de raça humana. Então o corpo de Jesus é o único corpo, é um corpo único divino. Deus fez um único corpo com 24 cromossomos, todos os outros são de 46, não importa a raça. Então, não podemos esquecer de Maria. Por quê? Porque se Jesus tem as mitocôndrias da mãe, todos nós temos as mitocôndrias da nossa mãe. Então Jesus, ele cuida das mulheres, ele se importa com as mulheres, ele é gentil com as pessoas, com as mulheres. Ele não é um valentão, dominador, bombardeador das nações, dos justiceiros do mundo das nações, como nós vemos aí políticos fazendo isso. Não é assim Jesus. Jesus não é assim. Claro que ele tem todo o poder cósmico, né, de julgar uma cidade, uma nação, a humanidade. Isso ele tem todo esse poder. Mas ele não é assim como os homens que nós vemos, as lideranças políticas que nós vemos aí no mundo. Não, não é assim. Então, por isso que a gente precisa lembrar da mãe de Jesus, que ele teve uma mãe como nós, que ele é filho também de uma mulher. Isso é muito importante, porque as mulheres são o lugar, o espaço em que Deus proveu a concepção da vida humana, a gestação da vida humana,
e a natalidade da vida humana. Então, Jesus cuida das mulheres, tem amor, proteção pelas mulheres, pelos bebês, pelos fetos. Então a gente não pode desprezar Maria, a memória de Maria. Não que ela interceda por nós, nós não sabemos se ela intercede. Pode interceder, eu não sei. Né? Se ela tiver vontade de interceder, mas não tem a obrigação de interceder por nós. Mas Jesus sim, pela lei que ele falou, ele tem a obrigação e faz isso de dia e noite por nós. Pelo Espírito Santo ao Pai. E o Pai também que intercede por nós porque nos ama. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sobre o batismo. Eu creio que há uma guerra na internet falando mal os cristãos uns dos outros, que batizam crianças, que não batizam. Os batistas, eu fui batizado no Batista Nacional e fui batizado como criança na Católica. Então, qual o problema? De fato, o próprio fundador da Igreja Batista depois se arrependeu de que não aceitava o batismo de crianças. Então há muita tese, há muita dogmatização, mas não há uma lei sobre o batismo. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem é que crê? Quem crê é aquele que tem um conhecimento do método racional, lógico. A criança, por exemplo, batista só criança com 7 anos a mais, né, que tem razão aqueles batizam. Então, para você ser batizado, você precisa ter razão. Então, quer dizer, uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa com Parkinson, ela não pode ser batizada? Eu, pensando melhor, eu acho que pode ser batizado. Quando Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, ele está logicamente dizendo para aqueles que já têm uma idade de razão e que foram Então, aqui eu estou desenvolvendo a minha tese teológica. Não é uma lei. Jesus nunca disse assim, batizem as crianças. Isso seria uma lei que ele teria dito, mas ele nunca disse isso, batizem as crianças. Não, ele disse, deixem vir a mim todas as crianças. Mas não chegou a dizer, batizem as crianças. Muito menos, batizem os bebês. Também não. Mas alguns teólogos católicos dizem que quando alguém se convertir, toda a sua casa, está lá o livro de Atos, o guarda de Filipos, eu acho, né? Ele se converteu da prisão onde estava Paulo e toda a sua casa foi batizada. Claro que toda a sua casa inclui as crianças que ele tinha. Então há teses de que o batismo é bíblico, é canônico. Eu creio que sim também. Nada errado batizar as crianças. E eu iria mais adiante. Como a gente vê que o demônio tem possuído bebês ainda no útero, eu sou a favor até do batismo de grávidas, de mulheres que conceberam. Ah, estou grávida. Então vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na mulher que tem uma concepção, uma vida dentro dela. Para proteger do demônio. Porque o demônio pode querer atacar até mesmo a gravidez de uma cristã. Que o bebê ainda não foi batizado. E por que eu penso isso? Porque eu creio que a fé, Paulo diz que é um dom infundido de Deus, é um dom de Deus. Você, os maiores gênios do mundo, não tem fé, não precisa ter fé. Eles não têm, às vezes eles não têm. Às vezes tem, às vezes não tem. Qual a diferença? Que Deus concedeu aquele dom da fé para aquele e não concedeu para o outro. Não foi infundido. Por quê? Porque tinha um coração duro? Não sei. Mas ele não infundiu, ele não deu fruto no coração, na mente daquele outro. Então eu creio que a fé ela é infundida, ela não é exercitada na mente. Se ela é infundida, por que um bebê não pode receber a infusão da fé? Ele não precisa falar, ele não precisa entender, mas a fé pode ser infundida no bebê. E até no ventre pode ser infundido, porque tem lá Davi dizendo, tu me conheces, tu me escolheste desde o ventre da minha mãe.
Então, se Deus escolheu, tem lá João Batista, estava no ventre de Elizabeth, no livro de Lucas, né? E ele se alegrou quando chegou Maria com Jesus, o Senhor, no ventre dela. Então, o bebê, ele já tem a infusão da fé. Então, ele pode ser batizado, ou seja, ele crê. Porque se Deus infundiu a fé nele, ele crê. E se alegra com a presença do feto de Jesus no ventre de Maria. Está vendo como é difícil? Às vezes a pessoa se precipita, repete erros teológicos, né, dogmáticos, geração após geração, e não pede a Jesus um aprofundamento, um esclarecimento. Então, esses são 2 pontos de conjuntura. Agora, a dica financeira. A gente vive num momento muito difícil no Brasil, né? A população está sem renda, o governo está endividado, o juro está alto, a inflação está chegando. Então, vamos cuidar para que nós não façamos consumos, endividamentos, empréstimos. E quem puder ter a sua horta, a sua própria verdura, e tempo para fazer isso, espaço para fazer isso. Quem puder ter a sua pequena propriedade, e agora a Câmara está aprovando propriedade de 5.000 metros como rural, parcelamento, você tem um registro, você é dono daquela propriedade de 5.000 metros, na área rural ou próxima da cidade, rural próximo ou distante, onde você vai poder criar, ter a sua proteína, seu ovo, sua verdura. Poderá até ter seu poço, dependendo da legislação, da regulamentação que permite você ter uma concessão de abrir um poço, uma cisterna ou não. Você vai poder ter seu poço, sua água. Com placa solar você vai poder pôr o seu sol, a sua energia. Reduz a conta da concessionária ou até elimina a conta da concessionária, de acordo com a poupança que você tem para investir. E não custa você aplicar em ações, em dividendos de empresas, cujo valor da ação vai subindo e que ela paga um bom dividendo todo ano. Então você pode ter um dividendo aí com uma Selic de 15% hoje e ainda ganha na valorização da ação. Isso você não precisa começar com muito, você começa com 100, 200, como você puder. 1.000, aí quando você chega a juntar 100 mil, se aquela ação der 1% de dividendo ao mês, ela já vai te dar R$ 1.000 de dividendo por ano, né? 12% ao ano. Mas procure mais, porque 15% é o mínimo da Selic, né? Que é o dinheiro que o governo está pegando emprestado. Então, esse é o conselho de doutor de Chicago, o doutor ministro da Economia Paulo Guedes, também do Barsi, que é o maior acionista do Banco do Brasil. Então, os brasileiros têm que cuidar das finanças, não pode viver. Vou comprar carro zero, paga muito imposto, não compensa. Compra um carro com uma boa manutenção, usado, dentro da sua necessidade, não para, porque eu quero fazer luxo. Não, conforto é importante para a sua saúde, para a sua coluna. Carro confortável, suspensão confortável, etc. Econômico, para não sair muito dinheiro do bolso para combustível, etc. Mas não precisa ser um carro caro, de mais de que 40 mil. Você compra um carro confortável, por exemplo, o da Toyota, né? W4, SW4, uma coisa assim. Você estuda aí e vê que tem muito no YouTube. Então essas foram as dicas financeiras que eu estou passando. Por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos saúde orgânica e também saúde financeira. Que nós sejamos livres. Jesus diz, a verdade vos libertará. Jesus quer que nós sejamos livres, que nós tenhamos uma qualidade de vida, um conforto. E a fé, a infusão da fé. Então essa foi a nossa reunião de conjuntura hoje. E aguardem no grupo Cruz, Força e Fé os próximos estudos que eu vou liberar do canal TV Notícia Cristo Rei, Jesus Nazareno Ressurreto. Amém? E vamos continuar orando pelo nosso país, para esse ano agora de eleição, para que Deus encaminhe os candidatos, mas sem ilusões da política, sem ilusões do Estado. Faça sua reserva, sua educação financeira para você ter um capital rentável acima da inflação, um ganho real.
faça ativos, chamados ativos, esses investimentos de ações são ativos de renda passiva. Você vai dormir e ele vai gerar renda para você. Então procure se cuidar quando a gente chega à idade, as forças, a saúde, já não dá para a gente trabalhar dobrado, serão, e a gente precisa ter renda para pagar um plano de saúde mais caro, etc. Então se cuide, cuide da sua família, cuide da sua renda. Peça a Deus saúde também para não ser um dependente, um peso na família. Cuide da sua saúde, exercite, pegue sol. Não fique todo muito tempo no computador, na internet. Aprenda a usar de maneira inteligente essas ferramentas que nós temos hoje. Então tenha uma vida santa. Sede santos porque eu sou santo de Jesus. E sede livres porque eu vos dei a liberdade. Não, como diz o apóstolo Paulo, não se submeteis aos julgos desumanos, opressores, etc. E assim Deus vai tratando, vai cuidando das nossas 3 vidas. Nós temos 3 vidas, mas que é isso? Irmão, você está falando que você quer em reencarnação? Não, nós temos 3 vidas. Nós temos essa vida, que é no corpo mortal, nós temos uma segunda vida, que é na alma, no céu, e temos uma terceira vida, finalmente, que é no nosso corpo ressuscitado. Então nós temos 3 vidas e Deus ele provê, vai cuidar de nós nessas 3 vidas que nós temos, amém? Que afinal é do estado eterno, que é o descanso do Senhor, onde toda a criação será perfeita, não haverá morte, doença, mal, espírito, não haverá mais nada que perturbe a criação, nem o céu, nem o trono de Deus, com Jesus Cristo, toda a igreja ressurreta, amém? Então fica na paz, na bênção, e logo, logo a gente vai terminar esses estudos, comentários e notas, e vai gravar no canal TV Notícia Cristo Rei e também no grupo WhatsApp. E tenha ainda uma boa semana, né? Que a semana continua, vamos em frente. Um abraço, compartilhe se gostou, dê um like. Amém.